Hoje o vídeo não vai ser só falando sobre algo que eu acho interessante, mas sim registrando um processo muito importante da minha vida. Eu faço faculdade de Ciências Econômicas e por 4 anos da minha vida eu fui todos os dias presencial para a faculdade para ter as matérias, adquirir conhecimento e tudo mais. E agora eu tô no último semestre da faculdade, então 4 anos e meio aí. E eu tô na fase que é muito legal e ao mesmo tempo assusta e te traz diversos sentimentos, que é o TCC. Assim como outros cursos e outras faculdades, né? Eu preciso entregar o meu trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. E o meu trabalho, ele é uma monografia. Eu faço curso de Ciências Econômicas e agora, nesse último semestre da faculdade, o meu foco total tá para escrever o meu TCC e eu quero registrar isso daqui e compartilhar um pouquinho de como eu tô fazendo, por que eu tô fazendo e como tá sendo esse processo. Eu digo que ele é um momento muito legal da vida, porque quem faz faculdade, principalmente presencial, sabe o quão sofrido pode ser, o quão cansativo é, que tu tem que ter muitas renúncias, assim, na vida, nesses momentos, enfim. E estar fazendo o TCC e pensar que daqui a alguns meses a faculdade acaba, eu colo grau, eu vou ter um diploma de bacharel em Ciências Econômicas é realmente muito legal, muito emocionante. Mas, para que eu chegue nisso, eu preciso passar por toda a trajetória de escrever a minha monografia, né? Então, eu tô nesse processo. Na verdade, eu já comecei no semestre passado, o último semestre do ano passado, de 2025, mas eu não concluí, não finalizei, até porque esse não era o objetivo. Eu comecei o meu projeto, né? E ele foi basicamente para eu escolher o tema, para eu fazer algumas pesquisas sobre, e eu já iniciei a escrita, mas esse semestre que eu tô tendo agora, ele é realmente com um orientador que sabe mais sobre o tema que eu escolhi e que vai me ajudar e que vai me orientar ali. Mas por mais que a gente às vezes tem família, a gente tem orientador, a gente tem colegas, eu tô vendo que é um trabalho bem, de certa forma, solitário, que é você consigo mesma e você precisa fazer. E pra mim ele é desafiador em diversas formas, assim, né? Eu nunca fui uma pessoa de escrever muito e confesso que nem de ler. Eu sempre tentei criar o hábito da leitura, mas nunca foram leituras muito profundas, muito complexas. E quando a gente vai começar a escrever um trabalho acadêmico, a gente sabe que eu não posso tirar as coisas da minha cabeça, eu preciso buscar muita informação, eu preciso ter muita leitura. E quando a gente fala em trabalho acadêmico, as leituras elas tendem a ser um pouquinho mais formais. Vou falar assim porque eu não lembro exatamente a palavra que eu queria usar. E aí hoje eu tirei o dia pra dar uma organizada no TCC em algumas questões e eu queria deixar registrado isso daqui. Quem sabe eu faça um diário do TCC. Não sei se alguém vai acompanhar, mas se tem alguém aí e acha interessante também, fique à vontade para falar, eu acho legal e eu queria saber sobre isso daqui. Eu tinha uma matéria esse semestre para fazer junto com o TCC, mas como eu sei que o TCC ele demanda tempo e nem todos os dias nós somos produtivos para escrita e tudo mais, eu adiantei essa matéria no ano passado, fiz um concentrado, então eu tive ali umas 3, 4 semanas de uma matéria só da faculdade para que esse semestre eu pudesse ficar focada no TCC. Hoje, dia 20 de abril, não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas provavelmente vai ser essa semana, eu tenho algumas atividades para fazer quanto ao TCC. Eu preciso enviar alguns dados para minha orientadora, então, quando a gente vai fazer o TCC, né, a gente procura por monografia, artigos, enfim, documentos acadêmicos, informações que falem sobre o assunto que você quer falar, que já tenham estudado, que tenham uma base. E aí eu fiz isso já, eu já tinha feito em outros momentos, eu fiz isso, já tinha enviado para ela, só que eu quero reenviar, só pra gente validar algumas informações ali. E eu também encontrei algumas informações que alguns bancos de dados, de alguns dados que eu acho que faz sentido utilizar para o meu TCC. Então, o meu TCC, eu esqueci de falar, né? Ele vai ser voltado ao turismo e realmente fazer uma análise sobre o desenvolvimento de uma cidade com base no turismo. Enfim, vou falar dessa forma bem simplificada. Não vou ficar utilizando todas as palavras ali que a gente usa mais complexas para
esse título e toda a definição, né? E para isso eu tô buscando, então, diversos dados e informações que possam me ajudar nisso. Eu estou fazendo sobre a minha cidade, mas, assim, tem pouquíssimos dados em questão de artigos e pessoas que já fizeram. E quando fizeram uma coisa muito, mas muito, mas muito delimitada, o que não é o meu foco. Obviamente, eu vou delimitar minha pesquisa, mas não vai ser tanto assim, porque teve pessoas que focaram exclusivamente em um tipo de evento, em um tipo de turismo, enfim, e o meu não vai ser tão delimitado assim. E aí eu tive uma reunião com ela, eu quero então passar um pouquinho de novo sobre os artigos que eu tinha encontrado na minha pesquisa exploratória, e um outro que eu acho que é muito legal, não é sobre a minha cidade, mas é sobre o turismo, então eu acho que dá para tirar alguns insights bem legal. E aí ela me perguntou alguns dados, algumas informações que eu precisava correr atrás e eu vou passar isso para ela. Ferramentas que eu estou utilizando até para isso, né? Eu estou fazendo uso bastante do Excel para que eu tenha os dados compilados da forma como eu preciso. E eu também estou usando bastante o Word. E daí eu uso o Word para escrever o TCC. Então eu tenho um documento padrão que a faculdade ela disponibiliza, né? Ele conforme as normas da BNT, enfim. Mas fora isso, eu também faço uso do Word para algumas pontos relevantes, tipo assim, um material de apoio para minha monografia. Então, nesse determinado material, eu vou lá e coloco os links que eu acho interessante de materiais que eu posso estar utilizando. Eu tenho um Word, por exemplo, só de anotações e citações. Para uma TCC, eu estou utilizando a internet, obviamente, então o Google Acadêmico, Cielo, outros sites aí que a gente pode ter bastante informações de artigos. O ChatGPT eu estou usando como forma de estruturar os dados, de estruturar a monografia em si, mas ele é sim perigoso para a gente usar para escrever. Eu confesso que no começo eu estava escrevendo e mandando para ele melhorar, mas eu já vi bastante gente falando e até mesmo pessoas dando dicas assim que às vezes ele pode dar uma mexida no que a gente escreveu e daí pode pegar em A ou em plágio, coisa assim. Ou então eu peço para ele sugestões de lugares, de livros que são utilizados em monografias sobre o turismo ou sobre isso especificamente do que eu quero falar, e ele tem me ajudado. Mas eu não me escapei de livros, então a minha faculdade já tem uma biblioteca imensa, com muita coisa, e eu peguei alguns livros, eu até vou mostrar para vocês, que eles já me ajudaram, eu já escrevi até aqui bastante com eles, mas eu ainda vou precisar muito mais deles. Então, eu tenho isso daqui. Lidiane, você vai ler todos por completo. Não, eu não vou ler todos por completo. Mas eles estão me ajudando. Até porque nem daria, gente. Sinceramente, não seria produtivo e eu não ia alcançar meu objetivo. Não ia render, não. Se fosse pra mim ler todos, eu já teria que ter começado, há muito tempo. Então eu peguei esse livro aqui, que ele é do turismo, Fundamentos e Dimensões, especificamente de turismo. Eu peguei esse outro, que é de introdução ao turismo também, são de autores diferentes. E do que eu já li deles em questão do turismo, para cada autor a gente tem algumas definições diferentes do turismo. Então a gente nunca encontrou nenhuma forma assim. Cada autor traz alguma coisa diferente, o que é legal a gente trazer até no próprio TCC, né? Aí eu trouxe a economia do turismo, vai ser relevante para mim. Turismo e desenvolvimento, porque eu também vou tratar de uma parte de desenvolvimento de cidade e tudo mais, a gente precisa ver isso em questão de planejamento e organização. Aí eu tenho mais um de turismo, princípios e práticas. Esse daqui eu utilizei bastante e também é um livro em que as pessoas têm mencionado bastante. E eu acabei de lembrar que eu preciso renovar meu livro na biblioteca. Eu tô um caos, porque às vezes eu esqueço e eu tô pagando horrores de multa. E tem essa que é uma análise estrutural do turismo. E como que eu tô fazendo, né? Porque são livros relativamente grandes e por muitas vezes podem ser complexos também, se for pensar em data deles e tudo mais. Eu não vou ler todo, mas como eu tenho uma estrutura do meu TCC, eu sei o que eu quero abordar, o que eu preciso falar, o que eu não preciso, eu faço um bom uso do sumário. Então, por um exemplo, deixa eu pegar esse daqui.
no sumário, ele vai trazer as informações do que é abordado sobre o turismo. Então, por exemplo, a base da reflexão turística, conceitos, modalidades e tudo mais. Então, os tipos de turismo, por exemplo, eu posso delimitar e trazer um pouquinho de informação sobre qual que é o tipo de turismo que tem nessa cidade que eu vou fazer a monografia. Então, é um turismo de férias, é um turismo de cultura, de negócio, de saúde, religioso, enfim, para trazer bastante informação e embasamento. Então, eu estou fazendo uso deles. Hoje eu não quero ler eles, né? Eu vou deixar para ler durante a semana, voltar. E por enquanto eu estou com o meu notebook aqui e tô dando uma revisada em todas as anotações que eu fiz. Eu confesso que eu acreditei muito que o fato de eu não ter aula, eu iria render horrores e o meu TCC ele seria muito mais avançado. A gente tá no dia 20/4, eu tenho que entregar o meu TCC até dia 27 de junho, mas eu ainda não compilei todos os dados, eu ainda não terminei o meu referencial teórico, e eu confesso que eu estava tendo uma ansiedadezinha do tipo, não vou conseguir entregar. Mas, ao mesmo tempo, isso daí faz parte do processo. Pelo que eu já conversei com outras pessoas, quando eu não estava fazendo TCC, eu ouvia muito assim, eu perguntava, como é que tá o TCC? Daí a pessoa falava, não tá ainda, não terminei, não escrevi. Eu pensava, pô, mas como assim? E daí agora eu tô passando por isso, porque eu estou dependendo de dados de alguns lugares, então eu mandei mensagem para esses lugares e eu estou aguardando retorno. E é muito ruim depender das outras pessoas. Eu estou fazendo pesquisas de dados e tudo mais, mas chega uma hora que realmente a gente acaba travando. E esse foi um dos pontos para eu ter pedido uma orientação, uma conversa com a minha orientadora para passar como é que tava e tudo mais, para ela até me dar o norte. Ela me tranquilizou, disse que a gente tem tempo, que o meu trabalho tá indo super bem, que a gente tá avançando legal. E eu realmente concordo com ela. E ao mesmo tempo ela também disse que não tem muito que eu escrever mais do que eu já escrevi, porque eu dependo dos dados. Então, depende de eu receber as informações para eu continuar ele. Então, o processo do TCC, ele é bem legal, assim. E eu queria registrar isso porque acho que é uma fase muito interessante, acho que é uma fase muito legal. E eu dei bem um geralzão aqui no sentido de eu nunca fiz isso na minha vida, estou fazendo agora, tô aprendendo e eu queria deixar registrado esse momento de evolução, porque pode ser que eu chegue lá no dia 27 e pouco e pense, caramba, eu achei que eu não iria conseguir, eu consegui, ou pode ser que eu chegue no dia da minha apresentação e dê tudo muito bem, muito legal. Eu quero fazer alguns videozinhos dessa forma também, para que seja um incentivo para mim, para que eu pense sobre isso, para que eu olhe com carinho e que eu compartilhe isso, porque vai que tem alguém que tá querendo fazer também e quer saber como, e daí eu trago as informações. Mas esse é o primeiro vídeo. Eu vou chamar de Diário do TCC. Eu acho que eu vou fazer isso. E foi isso. Agora eu vou trabalhar aqui. Vou mandar as coisas para minha orientadora. Vou organizar a estrutura de novo. Vou rever um pouquinho, porque tem uma coisa muito interessante nesse processo. É que tudo que eu escrevi há um tempo atrás, no ano passado, até mesmo alguns meses atrás, eu achava muito interessante, eu achava que estava super bom. Daí quando a gente começa a ler agora, eu olho, isso daqui não faz sentido, deixa eu mudar, deixa eu melhorar, nananana. Então, às vezes é legal a gente deixar ele um tempinho de lado, mas não meses, né? Tipo, deixa ler no outro dia, ler no dia seguinte, assim, porque a gente consegue ter mais clareza, porque às vezes a gente tá tão mergulhado em algo que a gente não consegue ter uma percepção tão legal, uma análise crítica mesmo. Porque a gente fica meio vendado assim. Eu quero muito que esse TCC dê certo, eu quero muito entregar uma coisa de qualidade, que seja boa e que realmente tenha o seu valor e que eu consiga fechar a faculdade assim com chave de ouro, sabe? Como TCC muito aprovado, mas não um TCC que aprovou na média, um TCC que realmente merecia uma nota boa.